psicoterapeuta aí de crianças, adolescentes e famílias. Tem um currículo, assim, que eu não vou nem me estender muito no currículo dele, porque eu acho que o que a gente quer é ouvi-lo, né? Então, assim, mestre em psicologia clínica, supervisor e professor aí, né, das universidades. E depois, eu acho, doutor Ivan, que o que o senhor quiser ressaltar aí do seu currículo, alguma coisa, o senhor fique bem à vontade. Tudo bem. Eu vou dar aqui uma resumida, né? E fundador do GEPAP, né? Que é um grupo de estudos e pesquisas em autismos e outras psicoses infantis. Autor, né? Escritor e conferencista, e várias de suas obras aí, muitos têm conhecimento, né? Então, eu destaco aqui, assim, uma obra, né? Prepare as crianças para o mundo, coautor das Dimensões do Amor, diálogos sobre afetividade, cuidado e afeto, a equação da afetividade. Então, assim, o senhor vem falar para nós, né, de um lugar importante, um lugar de muito estudo e muito conhecimento. Então, nós teremos agora a honra de ouvir Dr. Ivan Roberto Capelato. Seja muito bem-vindo, doutor Ivan. Obrigado, Gratidão Cláudia. por aceitar estar com a gente nessa noite. A palavra é sua. Obrigado. Bom, primeiro é uma honra estar aqui na Associação Brasileira de Psicopedagogia. Já estive o ano passado, no começo desse ano também, então é uma honra ser convidado por vocês e uma boa noite a todos. E eu queria dizer um pouquinho a respeito desse tema que eu escolhi para a gente poder pensar, refletir. A Associação Brasileira de Psicopedagogia ela já está lotada de ciência, todas as psicopedagogas desse país, eu acredito, são muito experientes, têm muitos cursos. E eu queria colocar um pouquinho a interferência do social nas nossas vidas, né? Na escola, na família, e explicar um pouquinho como funciona, o que é essa coisa que a gente chama de ódio, intolerância. Se você quiser colocar os slides, Cláudia. Então, a gente vive agora, um pouco antes da pandemia, durante a pandemia, e principalmente agora, nesse mês de setembro, aí, com a história do dia 7, né? Muita coisa, muita gente está com temores, muita gente está doente. Esse mês de setembro é o Setembro Amarelo, é um mês que a gente dedica também à prevenção do suicídio, e eu não sei se vocês têm ouvido sobre isso, mas o índice de suicídios de crianças e adolescentes no Brasil aumentou muito nesses últimos tempos, né? E aí, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre isso, tá? Então, o título dessa minha fala é Sobre o ódio, a polarização e a intolerância, um pequeno ensaio sobre a maldade. Pode passar o próximo, Cláudia. Tá. Então, o mal na civilização humana, na vida humana, ele foi colhido, né, por várias ciências e vários pensamentos, né, como a história, a antropologia, o direito, a filosofia, né, a religião, a neurologia, que é sobre o que eu vou falar hoje, é a psicanálise, né? Então, eu vou reduzir a minha fala sobre a maldade, o ódio, a intolerância, a polarização, falando do aspecto neurológico e do aspecto psicanalítico. O mal
é a estrutura mais antiga, mais arcaica do ser humano, né? Quem é religioso e já leu a Bíblia vai lembrar de Caim e Abel, né? A história do homem começa assim, né? Um irmão matando o outro, e hoje a gente tem pai matando filho, marido matando mulher, namorado matando a namorada e tudo mais. E o mal, ele é encarnado na arte, no cinema, sempre com muito mais velocidade, muito mais frequência do que o bem. Pode passar o próximo? Tá. Pode passar o próximo. Isso. Só um probleminha, de vez em quando algumas pessoas pedem para entrar, e aí por isso que trava a tela. Tá bom. Então, sobre a maldade, né, na Bíblia a gente tem algumas descrições e alusões ao mal, como em Gênesis, capítulo 8, versículo 21, onde a tradução mais perto da tradução original e o Senhor Deus diz que a imaginação do coração dos homens é má desde a sua meninice. Eu vou falar sobre isso do ponto de vista neurológico, né? Essa verdade bíblica aí do ponto de vista neurológico. Marcos, capítulo 7, versículo 22, diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios. Em Mateus, capítulo 15, versículo 19, porque do coração dos homens procedem os maus pensamentos, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias, e aí... Pode. Pode passar o próximo. Isso. Então, neurologicamente falando, nós descobrimos, entre o final dos anos 1900 e o começo dos anos 2000, a gente descobriu, e até hoje a gente estuda, o funcionamento de uma pecinha importantíssima na nossa vida, talvez o núcleo da nossa vida, que se chama amígdala cerebral, que vocês vão ver nesse slide, um pontinho vermelhinho ali, que fica bem no centro do nosso cérebro. Então, a amígdala... Pode passar o próximo, Cláudia? A amígdala cerebral, ela nasce, ela é organizada, ela é formada por volta dos 45 dias de vida fetal. Às vezes, quando a mãe ainda nem sabe que está grávida, né? E já começa a funcionar. A amígdala cerebral é responsável por 3 grandes dinâmicas na nossa vida humana. Tá? Então, eu queria que vocês pensassem, né? Eu estou falando de um feto de 45 dias que já possui amígdala cerebral. Tá? A amígdala cerebral ela é responsável pela nossa ânsia, pela nossa ansiedade, por exemplo, a fome é uma ansiedade, né? Eu estou com fome, eu preciso comer, eu estou com sede, eu preciso beber, eu estou incomodado com o calor, com o frio, eu preciso ser cuidado, acolhido, né? Quando uma criança está brincando, não é, dentro de casa, e essa é a ânsia, essa é a necessidade dela, né? Ela está brincando, ela está fantasiando, brincando, cantando, e a mãe vem e interrompe aquilo para levá-la para tomar banho.
imediatamente a amígdala produz o medo, né? O medo de perder o prazer. E logo em seguida produz a raiva, né? E essa criança, boazinha, bonitinha, queridinha, bem amada, ela é capaz de agredir a mãe, ela é capaz de xingar a mãe de uma maneira terrível, né? E, às vezes, as pessoas não entendem muito o que está acontecendo com ela. Então, eu sempre lembro as mães que, quando tenham lá os seus bebês, e o bebê de 3 dias, 3 meses, está chorando de fome, a gente escuta o choro dele num tom. E, às vezes, a mãe, por algum problema, ela demora para levar o seio até o bebê, esse tom aumenta, porque esse bebê, a ansiedade dele é a fome, ele precisa comer. A mãe demorou, ele sente medo. E aí o medo se traduz em raiva. E, às vezes, algumas mães já levaram uma mordida no mamilo quando levaram o seio atrasado. Então, a nossa raiva é a resposta amidalar mais importante, mais vista, mais vivida entre nós. Tá? Então, eu queria aqui deixar um conceito para vocês que não existe raiva sozinha. A raiva sempre é precedida por um medo. Não é? Então, aquele senhor médico, pós-doc, saiu do hospital, pegou sua Mercedes, está indo para casa, ansioso para ver a esposa e os filhos. No meio do caminho tem um acidente, o trânsito para, e se a gente filmar esse senhor, a gente vai ver que daqui a pouco ele está batendo a mão no volante do carro, ou está xingando alto, e é uma pessoa estruturada, uma pessoa estudada. Então, a raiva, ela é nossa partícipe da vida o tempo todo. Eu sempre brinco que crianças normais, crianças saudáveis, fazem o ciclo da amígdala cerebral com muita facilidade, né? Então, basta ver a hora de tomar banho e tirar o celular da mão da criança, e aí nós vamos ter um show de raiva, né? Quando uma criança está doente, neurologicamente, a amígdala cerebral ela não se estruturou, ela não se configurou, ela não fez as mitoses necessárias. Ou quando uma criança está em depressão, esta raiva não aparece. É aquela criança boazinha, passiva, que obedece, uma alegria para os pais, mas uma preocupação para nós, os psicanalistas, que sabemos que ela está doente, tá bom? Então, se você puder passar o próximo. Tá. Aí eu tenho a frase de dois pensadores importantes para nós, Viktor Frankl, 1946, ele diz: a maior liberdade de um homem é escolher seu próprio caminho por si mesmo. Eu estou fazendo essa introdução para a gente falar um pouquinho do que acontece na questão do ódio, da intolerância e da polarização. E o Freud diz: quando não somos capazes de entender alguma coisa, procuramos desvalorizar essa coisa, com críticas, né? Um meio ideal de facilitar a nossa tarefa, né? Quando a gente não dá conta de algo, quando a gente não dá conta de alguém, a gente critica. Pode passar o próximo. Tá. Então, o que é o ódio?
O ódio é o que a gente chama de execração. Existe raiva no ódio, rancor, ira, né? E aí tem outros nomes também. É um sentimento intenso de aversão, uma antipatia, uma inimizade, repulsa contra uma pessoa, algo, símbolo, um país, uma bandeira, assim como o desejo de evitar, limitar ou destruir o objeto de ódio. O ódio nasce do medo, assim como a raiva nasce do medo. E o medo nasce da dificuldade que nós temos de dar nome àquilo que é estranho a nós, dar nome àquilo que a gente não compreende ou que a gente teme de alguma forma por não compreender. O ódio se dirige sempre a qualquer pessoa, símbolo ou coisa. Não existe nada que dirima o sentimento de ódio. Quem odeia, né, quando alguém está possuído pelo ódio, tenta conduzir outras pessoas a odiarem juntos, porque daí fica mais fácil. Lembra, o ódio é filho do medo. Então, quando eu tenho várias pessoas junto comigo, eu consigo fazer um processo chamado sedição. Sedição é seduzir muita gente, né? Seduzir bastante pessoas. Porque essas pessoas que vão odiar junto comigo, elas validam o meu ódio por alguém, por algo, né? Que é um fator de insegurança e paranoia, o medo, né? Sempre o medo. E reforça a sua autoestima, né? Porque se todo mundo, se mais pessoas estão odiando juntos, é porque eu tenho razão, né? E, ao mesmo tempo, que os impede de raciocinar sobre suas próprias inseguranças. O ódio é uma emoção extremamente complicada, porque ele é além da raiva, não é? Ele é além da raiva, embora ele seja filho do medo também, ele é além da raiva. Pode passar o próximo, Cláudia? Os grupos de ódio formam identidades coletivas com suas manifestações, palavras de ordem, assim como tentam destruir o objeto ou o símbolo odiado. Vocês já viram essas coisas acontecerem nas ruas por causa de time de futebol, né? Dois grupos se unem aí e se enfrentam com armas, com facas, às vezes com armas de fogo, né? O ódio fica especialmente grave quando, além dele modificar pensamentos, emoções, ele proclama e prega a condenação moral e desumanização dos odiados. Então, vamos lembrar, houve um tempo em que se odiava as pessoas que não eram cristãs, houve um tempo em que se odiava judeus, houve um tempo em que há um tempo em que se odeia as pessoas que fazem escolhas, né, próprias, os homossexuais, por exemplo, pessoas que gostam de determinado tipo de música, né? Pesquisas recentes que a gente faz em história, antropologia e psicologia mostram a facilidade de odiar relacionadas com a existência ou a prevalência de uma baixa autoestima ou uma inexistente autoestima naquele que faz nascer o sentimento de ódio por algo ou alguém que estimula a sua baixa autoestima. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente cria a autoestima para vocês poderem associar ao medo e associar também à questão do ódio aí e da raiva. Pode passar para o próximo? O ódio tem alguns significados, por exemplo, ignorância sobre o outro, não é? O poder das fake news, por exemplo, né?
que a gente ouve e acredita, né? Tal pessoa é má, então a gente já parte do como ela é má, ela me gera medo e eu já passo a odiá-la e tentar destruí-la de qualquer maneira. Decepção sobre o outro. Então, o time do coração daquele sujeito que tem uma baixa autoestima, o time perdeu. E, às vezes, ele reúne pessoas, lembra? Quem odeia sempre traz mais gente junto. Para ir até o vestiário do time, bater nos jogadores, bater no técnico. Isso tem acontecido bastante, já aconteceu muito em vários países. A Inglaterra tem um recorde sobre isso, aqui no Brasil também. Né? O ódio também vem da vingança sobre o outro. Quando o outro não se deixou seduzir ou não aderiu às ideias e conceitos que eu tenho. E aí vocês vão encontrar esta vingança, né? O ódio como vingança, dentro de casa, né? Na relação marido-mulher, pais-filhos, na relação escola, alunos dentro de uma sala de aula, na relação professor-aluno. Tá? Então, eu sempre que eu ia às escolas, eu espero voltar aí depois que essa pandemia passar, eu falava de alguns exemplos complicados daquele professor que não consegue controlar uma classe de adolescentes e daqui a pouco ele diz, gente, matéria dada vai cair na prova. Esse é um ódio promovido pela vingança, não é? Então, o ódio também vem de adesão a ideias e princípios de grupos ou ideologias sobre o outro, a ausência do sentimento de pertinência e a autoestima baixa. Então, a gente escolhe, né? As pessoas escolhem um outro para odiar. Esse outro gera medo. Eu vou falar daqui a pouco da intolerância, vou falar um pouquinho o que acontecia com os ciganos na Europa e aqui no Brasil. Medo, né? O ódio vem do medo do estranho e secreto poder que esse outro possa ter. O negro, né? O negro que sofre e sofreu tanto no mundo, sofreu tanto, sofre aqui no Brasil ainda, sofre nos Estados Unidos. Por quê? Porque, como ele sobreviveu à escravatura, à escravidão, como ele ganhou um espaço nas sociedades, né? O negro nos Estados Unidos hoje ganhou espaço, foi presidente, hoje temos uma vice-presidente lá. Este negro, que era inferior, de repente ele ganha um poder que as pessoas não compreendem, associam à cor, e aí nós temos ódio sobre ele. O índio, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o homossexual, aquele que tem lá uma decisão de um gênero diferente, né? Aquele que torce para outro time, ou bandeira, etc, etc, etc. Todo aquele que se torna com um poder secreto, porque ele faz algo diferente de mim, ele pode ser motivo de ódio. E o ódio vem também da inveja, daquilo que marca a relação do outro com a vida, né? O sucesso. Existe um filme muito antigo, acho que com Robert De Niro, chamado O Fã. Não sei se vocês já assistiram, mas deve ser dos anos 70, 80. Onde o fã, e lá no filme a gente descobre que a maior parte dos fãs tem inveja daquele ídolo. A beleza, né? Aquela menina bonita do grupo, da classe,
as pessoas se aproximam dela, mas, de repente, estão falando mal dela, de repente, estão tentando destruí-la de alguma forma, de alguma maneira. Acho que vocês já viram isso, né? O gênero, né? A mulher que ganha esse poder, vai ganhando esse poder através dos tempos aí. Nos Estados Unidos começa a votar, aqui no Brasil também. Hoje nós temos mulheres pilotando avião, e, de repente, essa mulher é objeto de ódio, a agressão, ignorância, a inteligência de alguém. Hoje na escola, né, na faculdade, eu vejo muito isso. Aquele menino mais inteligente, mais capaz, é chamado de nerd, né? E ele é odiado, mas esse ódio é um ódio que vem, às vezes, através de perversões. Não convidá-lo para a festa que vai ter, não convidá-lo para o aniversário de alguém, atrapalhar o namoro que ele está tendo. As pessoas que conseguem suportar as suas pendências, suportar os seus problemas, são pessoas que trazem uma estranheza, porque como é que pode? Acabou de perder alguém e está aí trabalhando, estudando. A estética ruim, não é? Algumas pessoas têm defeitos anatômicos, o pobre. Então, qualquer sujeito, coisa que gere em nós um sentimento de que aquilo é estranho, ou aquilo pode me fazer mal, eu transformo em ódio. Pode passar ao próximo. A intolerância é a irmã gêmea do ódio, e a intolerância vem de uma palavra chamada xenofobia, né? Xenos, estranho, fobia, medo, sempre o medo, gente, sempre o medo, tá? Medo ou repulsa ao estranho, ao outro, ao desconhecido, né? Na verdade, quem é esse outro a quem nós tememos tanto e que certamente iremos odiar? Houve uma época, quando eu e o Francisco, o doutor Francisco, lá em Rio Claro, a gente era pequeno, a cidade de Rio Claro, em São Paulo, uma cidade pequena, havia muita passagem de ciganos pela cidade, como havia por todo o interior paulista, Minas. E quando aquela comunidade de ciganos chegava, as crianças eram recolhidas, porque havia um mito de que os ciganos roubavam crianças, e, às vezes, à noite, algumas pessoas da cidade iam até o acampamento, queimavam, machucavam, houve épocas até de assassinatos. Em 1919, eu vou falar de psicanálise agora, 1919, o Freud escreve um livro chamado Das Unheimlich, que significa o estranho. Heimlich, em alemão, significa aquilo que é perto, aquilo que é conhecido. Quando a gente põe o na frente, unheimlich significa o estranho. Então, o que é o estranho? Algo, pessoa, fato, situação estranhamente familiar, é como eu, mas tem alguma coisa que eu não consigo saber e que suscita angústia, confusão, terror, assim como uma ameaça à autoestima da gente. Esse estranho é o objeto do ódio. Esse estranho é o objeto da intolerância, que gera o ódio, que é a irmã gêmea do ódio. A estranheza que gera a intolerância é um mal-estar que nasce de uma ruptura da tranquilizadora vida cotidiana. Então, a presença do estranho na cidade. Quando
nas cidades do interior, nos anos 60, 70, chegava na comunidade pequena uma pessoa, um menino de outra cidade, que vinha passear na cidade, e geralmente havia brigas, né, de bater, porque a presença daqueles meninos, às vezes bonitos, às vezes ricos, às vezes nada, mas a presença deles trazia uma estranheza nos moradores da cidade, nos meninos, adolescentes, moradores da cidade, e um medo muito grande do que aqueles meninos poderiam provocar, ir atrás das meninas e, sei lá, fazer algum mal. Né? O estranho pode ser aquilo que não entendemos, que gera um preconceito maligno, invadido pelo ódio e pela intolerância. Tá? Eu não sei se eu estou conseguindo deixar claro essa construção para vocês. Pode passar o próximo? Então, o estranho das Unheimlich vai desencadear uma formação reativa em nós, a dificuldade de admitir algo inaceitável em si e projetá-la no outro, que é a ausência de autoestima, que, infelizmente, hoje pouca gente tem autoestima. Eu vou explicar por quê. Uma necessidade de destruir o objeto odiado através de fake news, calúnia. A calúnia é uma coisa terrível, gente. É uma coisa, talvez um instrumento mais perverso do ódio. Difamação, né? Ou agredindo pessoas ligadas a essa outra pessoa. Às vezes, o ódio faz com que aquele que odeia ele também tem uma necessidade de se destruir, de se machucar, tem um suicídio atrás disso, porque ele não conseguiu fazer a sedição, fazer com que todos aderissem ao ódio. Como ele fica sozinho, ele se machuca. Pode haver também um processo psicológico complicado que se chama introjeção patológica, que é colocar dentro de si o objeto odiado e torná-lo parte da sua personalidade. Vocês já ouviram falar da síndrome de Estocolmo, que é aquela identificação patológica que o refém tem com o seu sequestrador. Isso aconteceu muitas vezes no mundo. E um medo ou terror pessoal de que esse outro, que tem um poder que eu não sei qual é, que é um estranho, mas está perto de mim, possa, em algum momento, ser maior ou melhor que eu. O próximo, Cláudio? Tá. A polarização. Né? No primeiro ano de vida, nós temos a chance, as mães têm a chance de construir nos seus bebês a aquisição psíquica mais importante da vida de um ser humano, que se chama o sentimento de pertinência, que é uma qualidade do self, onde criamos a autoestima, a compaixão, a ética pessoal e o estilo pessoal. O que deve acontecer no primeiro ano de vida? O primeiro ano de vida tem que haver uma rotina. Né? O bebê e sua mãe, o bebê e sua cuidadora, o seu cuidador, têm que estar juntos toda hora, todo dia, sem sábado, sem domingo, sem exceções, porque no primeiro ano de vida nós temos o desenvolvimento mais rápido, físico, anatômico e cerebral. Nós nascemos sem ouvir direito, sem enxergar direito, sem andar, a gente não corre atrás do alimento, e no final do primeiro ano de vida nós estamos com dentinho, alguns andando, alguns já balbuciando coisas. Então, a criança precisa de uma rotina para ela ir introjetando, ela ir entendendo o que está acontecendo com o corpo dela. Sem
essa construção, sem essa união de cuidador e criança, mãe e criança, a criança fica suscetível a um processo de uma divisão interna. E essa divisão interna faz com que ela não tenha o sentimento de pertinência, o que vai dificultar as escolhas da vida dela, para o resto da vida. Ela sempre vai ter dificuldade de escolher, ou vai ter o chamado dedo podre, como algumas pessoas falam nas consultas. Tá? Então, assim, na iminência de ser anulado, ou ter ainda a autoestima diminuída, escolhe sem crítica ou sem ética. Pode passar o próximo? Então, nesse primeiro ano de vida, a gente precisa desse sameness, dessa mesmice na nossa vida. Quando o primeiro ano de vida não é linear, a gente não constrói o sentimento de pertinência, não constrói o self e constrói um ego empobrecido. Né? E aqui nós vemos o prejuízo disso nas escolas. Tem criança que não consegue se engajar na escola, não consegue pertencer à escola, não consegue se comunicar ou pertencer com os colegas, professores. Né? Pode passar o próximo. Então, uma criança bem cuidada no primeiro ano de vida vai ter a construção de uma coisa chamada lucidez, que é a capacidade interna de poder sentir e assumir empatia, se colocar no lugar do outro, compaixão, né? Perceber que o outro está mal, perceber que o outro não está bem, veja. E a ética interna, que faz com que eu não escolha coisas que eu não quero. Né? Então, não vou aderir ao ódio, não vou aderir à intolerância. Tá? E pode passar o próximo, Cláudia. Bom, eu vou falar um pouquinho de uma pessoa maravilhosa, Hannah Arendt, que escreveu um livro chamado Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalização do mal. E ela diz: a triste verdade é que os maiores males foram praticados por pessoas que jamais se decidiram pelo bem ou pelo mal, que são essas pessoas que eu estou falando, né? Muitas crianças, muitos adolescentes, muitos adultos, né? Eles não têm uma ética interna, não têm uma autoestima, não têm um self, e por isso eles não conseguem se decidir. E vão se decidir exatamente por aquele que vai poder mais seduzi-lo, que vai conseguir mais seduzi-lo. Diz ainda Hannah Arendt: o maior mal do mundo é o mal cometido por ninguém com um coração perverso ou maldoso, mas por pessoas sem um juízo crítico, cuja personalidade frágil, né, a ausência de autoestima, a ausência de uma crítica, de um senso crítico, de uma lucidez, os torna reféns de palavras ou ideologias de outros, com algum poder de sedução de cunho psicopático. Esta é a banalidade do mal. Eu deixei aqui para vocês, se quem quiser assistir um filme de 1995, muito importante, que talvez ajude a gente a entender mais sobre o ódio. Pode passar o próximo, Cláudia? A banalidade do mal será o gerador das massas corrompidas pelo ódio, pela intolerância e pela divisão interna das pessoas que não têm self, que não conseguem fazer escolhas, que não conseguem se decidir por si mesmas, né? Não têm o sentimento de pertinência. E aí, hoje nós temos, infelizmente, nas sociedades, uma dificuldade muito grande
de criar gerações com ética, empatia, compaixão, com self, porque nós não temos tido o primeiro ano de vida de uma maneira bem feita, bem organizada. Eu tenho feito um trabalho há muito tempo em algumas maternidades, em alguns hospitais, explicando para os residentes, para os diretores, a necessidade da gente orientar aquela mãe que está ali, às vezes uma jovem mãe, de que ela tem que passar um tempo, um bom tempo, talvez o primeiro ano de vida todo, com o seu bebê. Porque essa união mãe-filho, durante o primeiro ano de vida, é que vai permitir que a criança comece a se organizar psiquicamente. Nos países que sofreram muito no pós-guerra, como a Alemanha, a França, hoje nós temos na Alemanha, por exemplo, uma licença maternidade de 3 anos, porque eles sabem a importância da mãe ficar com o seu bebê. Exageraram aí no conteúdo, mas... E essa mãe, toda vez que uma mãe dá à luz, ela é seguida, ela é ajudada por uma assistente social, uma psicóloga, uma médica, principalmente a pediatra. E sempre as pessoas ficam sabendo se ela está em casa, se ela foi arrumar outro emprego, porque como ela está ganhando da empresa sem trabalhar, né, às vezes, mas existe um olhar sobre isso. A França tem uma licença maternidade hoje de 1 ano e 4 meses, que é suficiente para uma mãe ficar 1 ano com seu bebê e conseguir fazer com que ele crie esse self, esse sentimento de pertinência. O Canadá tem 2 anos e eu pude saber, através de algumas pessoas, alguns clientes, como é o que a prefeitura, o que o governo faz com as mães. Ele dá toda assistência, busca fazê-la ficar com o seu bebê o primeiro ano de vida, dá toda a condução necessária e ela ganha, se ela for trabalhadora, ela ganha o salário sem que o governo precise cobrar imposto da empresa. Essa condição de vida nossa é a mesma condição da biologia de outros bichos, de outros mamíferos, por exemplo, como os leões, os tigres, não é? Vocês já devem ter assistido alguns filmes a respeito disso, onde a leoa fica com o seu bebê durante 2 anos até que ele possa se desenvolver e ir lá ajudando, acarinhando. Então, a relação da intimidade da cuidadora com o seu bebê é a base da organização do nosso psiquismo saudável. Eu tenho feito algumas palestras nos TRTs, no TST, pedindo que a gente se organize para a gente ver se a gente consegue aqui no Brasil uma licença maternidade de 1 ano. Eu sei que isso é muito difícil de se discutir, mas é o único caminho que nós temos para que a gente possa gerar aí crianças sadias, saudáveis, que pertençam à escola, que façam uma boa aderência à educação, ao professor, aos colegas, e não sofram e não façam sofrer.
A banalidade do mal, que é mantida por esse sujeito sem self, sem uma ética interna, sem empatia, sem compaixão. Antigamente havia uma expressão, Maria vai com as outras, não sei se ainda vale para hoje, mas esse Maria vai com as outras é esse sujeito capaz disso tudo que eu estava descrevendo até agora. Tá? A banalidade do mal será o gerador de massas corrompidas pelo ódio, pela intolerância e pela divisão interna do sujeito sem self. Tá? E que finge ter uma identidade, mas ele precisa sempre estar aderindo a algo do outro. Tá? Pode passar ao próximo. Aí tem algumas referências bibliográficas que vocês podem ver. Pode passar o próximo. E pode passar o próximo. Bom, gente, a minha preocupação e a minha oferta para a associação em falar sobre esse tema, em discursar sobre esse tema, é que cada vez mais, e eu digo, a pandemia também ajudou muito nisso, né? Cada vez mais nós temos visto no mundo, né? Diversos países, essa crescente onda de ódio, de intolerância, de polarização, essa crescente onda de essa necessidade de criar um antagonismo, de criar em cima de um outro, não é? Do estranho, em cima do outro, criar algo terrível, criar uma maneira de eu manifestar essa ausência de crítica, essa ausência de ética, essa ausência de autoestima que eu tenho. A minha preocupação é que isto desceu para as escolas de uma maneira muito rápida e desceu também para dentro das nossas casas. Hoje nós temos um fenômeno que é talvez o mais triste fenômeno da educação de dentro de casa, a educação informal, que é o bullying caseiro, que é quando a criança se torna estranha para o pai, para a mãe, para a avó, aquela criança que come de boca aberta e que, de repente, na mesa do almoço de domingo, alguém, o pai, a mãe, a avó, a tia, começa a chamá-la de porca e compará-la a uma pessoa da família que todos odeiam. Não é? Aquela criancinha que tem um problema, às vezes uma dislexia, às vezes um transtorno de atenção, está indo mal, dificuldade de se alfabetizar, o que piorou agora na pandemia, né? E ganha o nome de burro, também começa a ser comparada com aquela pessoa da família que ninguém tolera, né? Aquela pessoa sempre tem na família alguém que as pessoas se referem de uma maneira jocosa, de uma maneira intolerante. Então, o bullying caseiro é uma das principais causas da depressão infantil e uma das principais causas do suicídio futuro, porque quando esse bullying precoce começa a fazer parte da nossa vida, da vida de um ser humano, a autoestima cai. Essa criança é a criança que vai ser seduzida pelo pedófilo, vai ser seduzida pelo grupinho que quer jogar pedra na janela do vizinho, que vai ser seduzida no futuro, se ela sobreviver, vai ser seduzida na escola para fazer parte do grupo que vai contra o outro grupo, e na vida adolescente, na vida adulta, seduzida por aqueles que ela imagina que têm
uma autoestima forte, e elas grudam nesses grupos e formam daí as massas que às vezes a gente vê correndo aí pelas ruas. Vocês se lembram que em 2017 nós tivemos 300 jovens brasileiros que foram barrados na Turquia e eles iam fazer parte do ISIS, do Estado Islâmico. Né? Eles estavam indo para lá. E era gente, filha de família rica, família média, família pobre. E por que estavam indo para lá? Porque de tanto se falar no Estado Islâmico, no poder do Estado Islâmico, o homem-bomba, esse sujeito heróico, quem não tem o self, quem não tem o controle e a ideia daquilo que realmente deseja, adere. Adere a isso, adere àquilo. Então, o mal, ele vem conosco quando nós nascemos. Né? O mal, ele está inscrito lá na amígdala cerebral. Nós somos capazes de entrarmos num estado de raiva tão grande a ponto da gente machucar aquele que está nos frustrando, a mãe. Machucar o irmão mais novo, machucar o coleguinha de classe, alguns machucam a professora. E impossível controlar a amígdala cerebral, mas é possível controlar o medo que nós temos da frustração. Então, crianças bem cuidadas no primeiro ano de vida, que têm o sentimento de pertenência, elas têm uma boa, grande resistência à frustração. Quem não tem resistência à frustração vai se organizar para viver à sombra de outros. Ou quem não tem resistência à frustração, aquele menino de 14 anos que de repente se apaixonou por aquela menina que traz autoestima para ele. Ela é bonita, ela é boa aluna, ela é rica, e se apaixona por ela, às vezes fica com ela, às vezes namora ela por alguns dias, ele é muito jovem, até que ela percebe que ele não tem autoestima, que ele é frágil, e ela o deixa, não quer namorar mais. E aí ele vai para casa e se enforca. Percebe? A ausência de resistência à frustração nos conduz ou a procurar sombra na autoestima alheia ou a nos destruirmos. Se vocês analisarem um pouquinho a história e analisarem um pouquinho o que tem acontecido ao nosso redor, esse exagero de suicídios, esse exagero de agressão, de violência, né, através do ódio, vingança, calúnia, difamação, vocês vão perceber como nós estamos doentes. Nós estamos muito doentes. E a consciência sobre isso tem que gerar nas pessoas que têm poder, as pessoas que conduzem pessoas, os professores, que eu acho que é o profissional mais adequado, tem que gerar neles uma condição de instruir e levar o processo de educação para que a gente possa falar sobre isso dentro da sala de aula, junto com as famílias, orientar quem vai ser mãe, quem vai ser pai, mãe, a essa dedicação científica no primeiro ano de vida das crianças. E algumas pessoas dizem que às vezes eu fico muito quixotesco e acho que eu vou conseguir convencer cientificamente as pessoas sobre esses valores que eu passo, que eu estudo, que eu trabalho, mas eu vou lutar por isso, sempre vou às escolas lutar por isso, tenho ido
maternidades lutar por isso e tenho feito palestras como essa para lutar por isso. Então, o ódio, a intolerância e a polarização não são processos sociais simples, são processos psíquicos doentes. Tá bom? Eu não sei se alguém pode fazer pergunta, Cláudia. Nossa, então, que maravilha, né, gente? Nossa, momento riquíssimo aí, né, Michele? Michele é Obrigado. nossa colega, Michele é presidente da BPP Paraná Norte. Seja, né, bem-vinda, viu, Michele? Um prazer tê-la conosco. Obrigada, prazer, Ivan. Eu também estou aqui encantada, né, gente? Eu acho que assim, a gente poderia abrir aí para umas 3 perguntas, né? Doutor Ivan sempre maravilhoso. E vamos lá, alguém gostaria de fazer uma pergunta, quiser colocar no chat, quiser abrir o microfone, fiquem à vontade aí, a gente vai dar esse tempinho. A gente fica assim, super feliz, né? Vamos ouvir lá a Alessandra Romanelli. O André diz que é apenas aplausos, né? A Alessandra diz que o que está acontecendo no processo da educação dos filhos, o que está acontecendo, né, no processo da educação dos filhos que gera esse sentimento de ódio e não pertencimento? Bom, a primeira coisa é lembrar o primeiro ano de vida, né? Nem todo mundo, às vezes eu conheço crianças que logo após o nascimento já são terceirizadas, uma enfermeira, um hotelzinho, uma escolinha. Então, o que está acontecendo conosco é que a relação pais-filho, nesses últimos tempos, né, talvez de 1980 para cá, 1970 para cá, os pais começaram, eu vou falar de uma maneira geral, é claro que não é todo mundo, tem gente lúcida no mundo, tem gente saudável no mundo, mas eu vou falar de uma maneira geral, de uma maneira... Então, aquele casalzinho se conhece, namora, e aí precisa de alguma coisa para que esse namoro se sustente, ficam noivos e já perceberam que as diferenças entre eles não permitem muito que eles... Então, eles brigam muito e se agridem, mas ficam juntos porque ou um deles está codependente do outro, ou ambos ficam codependentes. Um depende de alguma coisa do outro, porque a autoestima deles é baixa. Aí eles se casam e perdem 1 ou 2 anos preparando a festa de casamento, que é o auge da vida deles. E aí acabou o casamento, sobraram as fotos, sobraram as queixas, sobraram... E aí começa a faltar mais coisas na vida deles, porque eles não se complementam. E aí vamos comprar um chihuahua, vamos comprar um vaso de cactos e vamos ter um filho. Então, tudo na mesma dimensão. E aí o que aconteceu é que o desejo de ter um filho não coincide com o desejo de cuidar de um filho. Então, a gente terceiriza os filhos, a gente não conhece os filhos. Então, nessa pandemia, eu vou contar um pouquinho o que aconteceu comigo na clínica. Algumas famílias foram para dentro de casa, trabalhar em casa, né? Vamos pensar, pai, mãe, 2 filhos, 1 filho. E, de repente, como eles não conviviam, né? A convivência do pai com os filhos, da mãe com os filhos, era muito rápida. Sai da escola, vai para não sei onde, toma banho, faz lição,
sábado no supermercado, domingo no shopping ou no churrasco. Então, eles não conhecem os filhos. Como tiveram que ficar dentro de casa, o marido começou a perceber mais a mulher e percebeu que ela tem mais defeitos do que ele imaginava, não é? E ela, talvez, mesma coisa, começaram a discutir, brigar mais do que o normal. Eu não sei se vocês sabem disso, mas talvez a gente vai ter uma estatística logo das separações que ocorreram durante a pandemia, né? Muita gente se separou. Pouca gente descobriu coisas boas um no outro, descobriram e se apaixonaram de novo, mas 2 casos. E descobriram que os filhos são estranhos, né? Descobriram que aquela menininha de 6 anos, ela é horrível, ela grita, ela não quer ficar na frente do computador tendo aula, a mãe precisa trabalhar, que também está no outro computador lá trabalhando. Então, assim, a distância afetiva trouxe, nesses últimos tempos, principalmente agora, com a virtualidade na nossa vida, né? Celulares e tudo mais, trouxe o horror, trouxe o estranho para dentro de casa. Por isso, tanto ódio, tanta intolerância, muita criança apanhou nessa pandemia e muita criança foi abusada. Então, assim, os estranhos, né? As pessoas não percebem o quanto somos estranhos, mesmo morando juntos. E aí o que aconteceu, que é um fenômeno que eu imagino que nós vamos pagar caro por ele, a gente inventou a babá eletrônica, damos um celular para aquela criancinha que fica lá assistindo os desenhinhos dela, as coisinhas dela, e paramos de nos relacionar. Quer dizer, o afeto ficou uma condição passada, ficou uma condição ultrapassada, uma condição... Então, assim, se houver uma pós-pandemia, eu espero que haja, a gente vai ver muita coisa ruim. A gente vai ver muito adolescente depressivo, muita criança em sofrimento, muita criança que sofreu muito em casa com esse bullying caseiro, porque conviver com os filhos uma parte do dia, o final de semana, é uma coisa. Conviver com os filhos diariamente, o dia todo, é outra coisa. E, como disse, são estranhos. Nós somos estranhos uns aos outros, não é? Aquela mãe não sabia que a sua filhinha enfiava o dedo no nariz o tempo todo, né? E está lá aquela menininha na frente do computador assistindo aula com o dedo no nariz, e isso traz para a mãe um sentimento de humilhação, porque todo mundo está vendo a filhinha dela com o dedo no nariz, e aí ou essa criança apanha ou essa criança sofre um bullying. Então, assim, por que tanto ódio? Porque nós estamos vindo, nessas gerações, sem uma condição de autoestima necessária para enfrentar a vida, né? A vida não é fácil, a gente tem muita frustração, né? Essa molecada aí, frente a vestibular, ou os formados, frente ao campo de trabalho. Então, é preciso muita resiliência, é preciso uma condição de resistência à frustração muito grande. Mas a gente veio se perdendo no meio do caminho, e a gente pensa que educar é dar comida da escola e talvez um presente, e não ficar junto, e não suportar a frustração, né? O maior presente que um pai e uma mãe dão ao filho é ficar perto dele quando ele está chorando e permitir que ele chore, porque ele queria continuar vendo a TV e está na hora de dormir. Então, suportar a frustração é o que nós perdemos também
a intolerância, né? A gente não tolera alguém que não suporta a frustração. E isso é dentro de casa. Aqui fora também, dentro de casa também. Não sei se eu respondi. E vamos, então, fechar com a última pergunta aí da Jaqueline de Moraes, né? Jaqueline diz que o que podemos fazer para minimizar esse ódio enquanto psicopedagogo? E a Elza levantou a mão. Então, vamos fechar a questão do Jaqueline. Nossa, a Sandra também quer fazer uma pergunta. Então, vamos lá. O que podemos fazer para minimizar esse ódio enquanto psicopedagogo? Bom, as psicopedagogas, os psicopedagogos, geralmente eles têm um contato mais íntimo com a criança, com o adolescente e com a família. Tá? Então, eu acho... E com a escola. Então, eu acho que, compreendendo esta dinâmica complicada que a gente vive hoje, né, que traz tanto problema, orientar um pouco mais os pais, né, que o trabalho do psicopedagogo seja também o trabalho de orientar um pai e uma mãe para suportarem, por exemplo, a dificuldade daquela criança disléxica até ela se arrumar, até ela poder se encontrar, suportar aquilo, né? Não discriminá-la, não ficar intolerante com ela, não torná-la um objeto de xenofobia, né? Essa criança aí que veio defeituosa, ou a criança com transtorno de atenção, ou o TDAH, que hoje muitos... Então, o transtorno de desafiador, opositor, muitas crianças são opositoras. Então, suportar isso, pensar que a melhor maneira da gente ajudar quem não tem resistência à frustração é permitindo que ela se frustre, mas ficando perto, né? O adulto que vai ficar perto também tem que ter tolerância à frustração, porque senão ele não consegue cuidar de uma criança. Então, o psicopedagogo que vê a família, vê a criança, vê o adolescente, vê o professor, vê a escola, não é? Eu acho que ele pode disseminar um pouco disso, mostrando que a gente tem que respeitar os limites das pessoas, né? Principalmente dessas crianças com dificuldade de aprendizagem, e tolerar isso. Geralmente, eu peço às pessoas que eu oriento, né, neuropediatras, psicopedagogos, que orientem os pais sobre o que aquilo significa, por que aquilo aconteceu. E lembra, quando alguma coisa é estranha a nós sentimos medo. A criança que não aprende traz medo aos pais e traz raiva também, porque é meu filho que está aí. Então, assim, mostrar que suportar esses sentimentos e dar suporte para o sofrimento dessa criança que continua na escola, tá, às vezes com psicopedagoga, fonoaudióloga, psicóloga, suportá-la, cuidar dela, acarinhá-la, e que não há estranheza nisso. É assim, né? Tem gente que é 10, tem gente que é 5, tem gente que é 8, e suportar isso, né? Então, o psicopedagogo que tem essa ampla dimensão de contatos pode orientar essas pessoas. E eu acredito, gente, que os professores, né, são também um veículo muito importante para isso, porque alguns também têm dificuldade de suportar a frustração de uma criança que não aprende, de um adolescente que está agitado na sala, às vezes é um TDAH, às vezes é um depressivo, que está lá em sofrimento. Entende? Compreender esta coisa humana, compreender essa coisa que aí faz parte de nós e aceitar a diversidade que nós somos, né? Elza,
Pode falar. Oi, doutor Ivan, tudo bom? Tudo bom, Elza? É o seguinte, queria saber qual a diferença entre ser consciente e ser lúcida. Eu já ouvi que tem alguma diferença e já ouvi também que não tem muita diferença. Ah, Queria saber se o consciente é aquele, sei lá, que tem consciência, que sabe o que é certo e errado, e de repente o lúcido é o que consegue colocar em prática. Obrigada. acho que você fez uma boa descrição disso. A lucidez, tal qual a gente a chama na Organização Mundial de Saúde, é a aquisição, durante os primeiros anos de vida, de uma capacidade de suportar a frustração, de uma capacidade de ter empatia, uma ética interna e um estilo pessoal, um estilo próprio. Eu gosto muito de falar de um caso que me foi trazido há alguns anos, de uma menina de 7 anos que estuda numa escola particular, famosa, e essa menina, às sextas-feiras à noite, ela ia para a casa da avó, e no sábado de manhã ia a uma feira, essas feiras de rua, feira livre. E um dos sábados, essa menina encontrou na feira livre uma. Como chama? Que coloca no cabelo, prende o cabelo. Tererê? Oi? Tererê? Tererê? Tiara, Acho que é arquinho. tiara. Tiara. E ela comprou. E segunda-feira ela foi com aquela tiara na escola e foi motivo de zombaria. Os meninos queriam pegar a tiara e quebrar, porque ela ficou estranha. Não sei se vocês entendem, ela ficou estranha. Né? Ficou estranha. Mas ela, bem criada, resistente à frustração, não é Maria vai com as outras, essa é a marca da lucidez, mas não é a marca da consciência, Maria Elza. E continuou com a tiara. Sábado seguinte, ela foi à feira de novo, comprou mais tiara de outras cores e começou a ir na escola. E todo mundo continuou gozando. Os meninos chegaram a quebrar uma das tiaras dela. Quando passou 3 semanas dessa menina indo com tiara, começou a aparecer na sala dela outras meninas com tiara e os meninos com tiara. Foram comprar tiaras e ficaram um tempo usando tiara e começaram a parar de usar tiara e ela continuou, que é o estilo dela. A lucidez traz para o ser humano a ideia de uma ética interna, né? O que eu quero, de um estilo, como eu quero me vestir, como eu quero. Essa tiara aí, que faz parte de uma coisa que eu gosto, né? Não é de todo mundo, é só minha, de uma empatia, né? Que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Eu atendi um menino uma vez que na classe dele foi feita a inclusão de um síndrome de Down que não conseguia aprender, não conseguia, mas estava lá incluso na sala de aula. E esse menino terminava as liçõezinhas dele na sala de aula rápido para ir ajudar o menino. E os pais foram chamados na escola porque os professores não queriam que isso acontecesse. Né? E aí, quando esse menino foi trazido, eu mostrei aos pais, eu mostrei à escola, é um menino saudável, lúcido, empático, compassivo, né? Compaixão. Quem tem consciência, Maria Elza, sabe o que está acontecendo, mas às vezes não obedece ao que está sentindo. Quem é lúcido sabe o que está acontecendo e obedece ao que está sentindo. Excelente, obrigada. Sandra, aí com a Sandra nós encerramos, né, as questões aí. Vamos lá, Sandra.
Deixa eu ativar aqui. Boa noite, doutor Ivan. Boa noite, Boa Sandra. noite a todos. Ouvindo, né, tudo que foi dito, me parece que, assim, a criança que leva para a vida adulta, essa baixa autoestima, devido, talvez, a essa falta de amor, desamparo, cuidado, trato, ela vai criando essa crença de que ela não é boa, ou não é capaz, não é suficiente, ela faz tudo errado, ela passa a acreditar que ela é isso mesmo, a vida dela, e ela acaba não se apropriando da própria vida, das coisas boas, daquilo que é uma vida plena, uma vida feliz, porque ela não se acha merecedora, porque ela não recebeu esse carinho, esse amor, esse trato nesse tempo que era Esse cuidado. esse cuidado. Isso. É isso mesmo? Sim, isso. E aí, você tem as consequências, né? A baixa autoestima faz com que ela se acomode na vida. Vocês já ouviram falar da evasão escolar no Brasil, né? Que é terrível. E a evasão escolar também acontece nas universidades públicas, eu não sei se vocês sabem disso, né? A última estatística que eu recebi, que foi antes da pandemia, era de 50%. A evasão de faculdades públicas, né? Então, algumas universidades públicas, quando chega o mês de setembro, outubro, eles abrem inscrição para as vagas remanescentes dos alunos que desistiram. Então, tem isso, né? A baixa autoestima faz isso, não se assume a vida plenamente, não se assume o desejo plenamente, e tem também um outro lado. Como a autoestima é baixa, a facilidade para sentir inveja, ódio, como eu falei no começo, raiva, é muito fácil. E, às vezes, você vai encontrar pessoas com uma baixa autoestima galgando posições dentro do lugar onde trabalha, ou mesmo no bairro, na cidade, começando a ter um poder que é mantido pelo ódio, que é mantido pela inveja, que é mantido... Então, uma vez eu tratei alguns meninos que sobem nos prédios aí e picham os prédios, mas de maneira... E eles tinham um líder, que era um sujeito com uma autoestima baixíssima. Então, ele tinha muita raiva das pessoas que moravam em prédio, que tinham carro, que tinham não sei o quê. Ele tinha muita... E ele reuniu pessoas também, meninos e meninas, e faziam de noite essa coisa que é um trabalho de ódio, entende? Sujar o prédio, sujar a casa, sujar o portão da pessoa que tem uma casa na rua. Então, assim, a autoestima pode gerar esse abandono de perseguir uma meta, um sonho, ou criar condições de movimentar o ódio, principalmente através da inveja. E aí as pessoas com mais baixa autoestima dentro da escola são os que provocam brigas, os que fazem bullying com a gordinha, fazem bullying com o nerd, fazem bullying, que é a maneira deles poderem ter acesso a alguma coisa que os torne melhores do que o outro. Então, são consequências múltiplas aí que a baixa autoestima traz. Muito obrigada, doutor. Só nós queremos agradecer, né, doutor Ivan? Ó, gratidão. Obrigado. Mas, assim,
Suas palavras foram, nossa, muito esclarecedoras para nós, né? Eu trouxe, assim, um tema... A princípio, eu achei tão difícil quando o senhor sugeriu o tema. Eu falei, nossa, assim, um tema... E isso eu trouxe isso numa leveza, num conhecimento, né? E trazendo exemplos para nós. Então, assim, ficou muito claro, né? Eu agradeço imensamente, em nome do Núcleo Sul Mineiro, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, a sua disponibilidade, né, a sua simpatia, o seu conhecimento estar com a gente nessa noite. Agradeço a todos vocês, né, que também vieram aqui nos prestigiar. Sigam as nossas redes sociais, sigam, né, a BPP Nacional. Obrigada aí, Michele, parceira do Paraná Norte, todos os nossos associados. Foi muito bom estar com vocês. Uma ótima noite a todas, um excelente final de semana. Eu quero agradecer também a oportunidade, mais uma vez, que vocês me deram, e a oportunidade de rever a Michele, mesmo que por aqui, né, Michele? E o Chico, meu querido irmão, que a gente tão pouco se vê, e ver vocês também aí. Espero que eu tenha trazido uma reflexão aí para todos. Obrigado. Prazer é todo nosso, Ivan. Um abraço, Ivan. Um abraço. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Nós vamos colocar a live o mais rápido no nosso canal do YouTube. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.